Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Bom, vamos para o nosso giro de notícias diárias? Bora? E hoje temos notícias boas, o começo de notícias boas para a humanidade aí. Vamos conferir, fica no vídeo, não sai do vídeo. Ó, eu até vim aqui, deixa eu tirar aqui da frente, camisa especial, ó, tem um sonho, né? A gente sabe de onde veio essa frase. E aí, esperanças novas aí de coisas boas da humanidade. Coisas boas nessa guerra aí entre a Ucrânia e a Rússia. Ok? Fica no vídeo. Então, sem delongas, vamos que vamos. Geopolítica é aqui no canal. Fica aí para ficar sabendo de tudo que acontece no mundo da geopolítica. Aqui no canal, vem comigo. A gente sabe que a Ucrânia ela não é páreo para a Rússia. Tá? A Ucrânia sozinha, ela não tem chance com a Rússia. E aí a Ucrânia ela precisa de ajuda externa. Certo? Essa guerra ela tem quase 2 anos, mais de 2 anos, e ela só está acontecendo, a Ucrânia só não foi massacrada pela Rússia por conta da ajuda externa. E o principal personagem de ajuda aí nos bastidores dessa guerra era os Estados Unidos, da qual ele não está mais ajudando a Ucrânia por complicações internas, por brigas internas americanas. Eles deixaram de ajudar a Ucrânia. Então a Ucrânia, ela aguentou até onde pôde, e agora o presidente ele está começando a ter outro tipo de pensamento, sem uma ajuda externa mais robusta. Diminuir aí a linha de batalha, a linha de frente da guerra, tá? Por conta mesmo de ajuda. Ele está falando, eu preciso de ajuda, a gente está precisando de ajuda. Sozinho a gente não consegue. Se a ajuda foi retirada, então ele está começando agora, né, a não bater de frente, porque ele sabe que sozinho ele não consegue. Então o Zelensky está numa entrevista internacional, ele colocou essa posição, que ele precisa dos mísseis americanos, precisa das munições, do armamento. Então ele até na entrevista ele falou, por exemplo, que a gente com 8.000 balas a gente consegue segurar, só que os americanos reduziram, só estão ofertando 2.000 balas por incursão. E aí com isso ele já está começando a falar em recuo, já está começando a falar em enfraquecimento da frente de batalha. Fatalmente a Rússia vai começar a avançar e tomar importantes cidades que a Ucrânia ainda está sob controle, ainda está tentando a defesa. Mas aí sem esses recursos, eles vão recuar, vão enfraquecer a frente de batalha e a Rússia vai conseguir avançar nessas importantes cidades e ganhar terreno. A gente sabe que a guerra é um comércio. Ela não deixa de ser um comércio. Existem vendas, existem interesses políticos por trás de uma guerra. E pessoas morrem, tá? Pessoas estão morrendo por interesses políticos aí. A guerra ela vai além da ideologia da guerra, né? Ela tem por trás aí até interesses econômicos, interesses, né? Então é um comércio, vamos dizer assim, a guerra é um comércio. E aí, apesar da ajuda da União Europeia, apesar da ajuda da Polônia, a França, né? São países da OTAN, até o Canadá falando que iam botar tropas, iam ajudar com tropas, mesmo assim Zelensky ele tinha que ter esse conhecimento, tinha que estar sabendo que sem ajuda, e a gente sabe que essas ajudas elas não são assim inteiras, né? Essas ajudas elas acabam no caminho, dependendo como aconteceu com os Estados Unidos, que no caminho começou a ajudar, depois saiu. Isso acontece, em toda guerra isso acontece. Toda guerra, a gente sabe que a geopolítica é um barco que, né, navega conforme as correntes marinhas, e de um dia para o outro tudo pode mudar na geopolítica. Aqui mesmo, né, a gente fala aqui mesmo a gente fala um vídeo, daqui a pouco muda o vídeo, daqui a pouco eu falo que fulano falou não sei o quê, daqui a pouco tem que fazer outro vídeo falando que fulano deixou de falar ou que vai mudar. Isso é normal. E o Zelensky ele já tinha que ter essa consciência que eu com a Rússia não posso sozinho, preciso de ajuda. E a não ser que aconteça algo assim muito extraordinário e que tenha uma intervenção bem mais forte, mesmo assim, qualquer ajuda, qualquer intervenção, ela é finita, ela é limitada e ela tem data para acabar. Então o Zelensky tinha que saber isso e depender da ajuda, precisar da ajuda, mas não assim de forma tão 100%, né? Sem ajuda eu não consigo. E é isso que aconteceu. Países recuaram, apesar da França
né, países bálticos, apesar do Canadá, da própria Polônia, da OTAN, né, falando que vão ajudar, falando que vão botar tropa, se encostar na gente, é isso que eu estou noticiando aqui o tempo todo, né? Se encostar na gente, a OTAN vai não sei o que. A França, então, é um país que está, se a OTAN não ajudar, eu mesmo vou atacar com o meu exército próprio. Mesmo assim, o Zelensky, ele tem que ter esse plano de contingência, ele tem que ter esse plano de ceder, tá? É isso que eu quero dizer. Resumindo aqui, quando a gente entra numa guerra, principalmente quando a gente não tem condições de fazer a guerra e depende majoritariamente de ajudas externas, a gente sabe que essas ajudas elas podem vir ou não. É isso que estou querendo resumir. E aí você tem que ter um plano B para uma situação dessa que está acontecendo, onde os Estados Unidos recuou, o maior ajudante recuou, pessoas estão recuando e agora a Ucrânia está praticamente sozinha nessa guerra, sabe? E aí, a não ser que aconteça uma invasão, uma atrocidade muito grande, a OTAN vai ficar, a OTAN está sempre freando, repare que a OTAN está sempre freando, está sempre ali, né, segurando a onda para não ter uma guerra mundial, para não acontecer algo, né, de proporções maiores, ela está sempre se segurando, e aí, no final das contas, é a Ucrânia que está ali, na batalha ali, frente a frente, no fronte de batalha ali com a Rússia, é a Ucrânia, e é isso que tem acontecido. E é isso que os americanos estão falando da Ucrânia. Olha, a gente ajudou, mas agora com problemas políticos aqui internos a gente não está podendo ajudar, e aí você tinha que saber disso. É isso que é isso que os Estados Unidos estão falando. Você tinha que ter essa consciência que talvez a ajuda não viesse, e você tem que ter algum plano de recuo, ou algum plano B de recuo, ou algum tipo de plano B para promover a paz, para ceder alguns territórios e ceder para a Rússia, certo? Basicamente é isso. E por que, Rafael, você falou que a notícia é boa? O avanço da Rússia é notícia boa? Calma, eu quero dizer que sem essa ajuda externa, a Zelensky vai ser obrigado, tá? Isso eu estou falando agora. Eu deixo bem claro aqui que a geopolítica ela muda de um minuto para o outro. Eu estou gravando esse vídeo, vou editar esse vídeo, vou lançar esse vídeo. Até isso tudo acontecer, esse vídeo vai sair à noite. De repente, já aconteceu isso várias vezes, do vídeo está pronto para sair e eu ter que modificar o vídeo porque algo no caminho aconteceu. E a gente tem que saber lidar com essas nuances da geopolítica. Mesmo assim, sozinha, a Ucrânia ela tem os seus méritos. Ela conseguiu boas baixas de navios ali em Sebastopol, ali no Mar Negro, e ataques importantes em refinarias de combustível russas. Isso aí foram ataques ucranianos bem pontuais e bem importantes aí nessa guerra. Então assim, a fala de Zelensky já começou a mudar e já começa a querer ceder e a querer negociar certas condições com a Rússia. Uma dessas condições foi que ele retire, né, as tropas de algumas posições ucranianas, tropas russas sejam recuadas de algumas posições ucranianas, e que a fronteira Ucrânia-Rússia seja a de 1900, seja antiga, a mesma fronteira de 1900 da década de 90, que ele consiga restabelecer as fronteiras que eram os limites da década de 90. Essa é a condição que Zelensky está começando a colocar aí nas negociações com Putin. E essas fronteiras que Zelensky está querendo negociar, ela inclui a Crimeia. Então a Crimeia voltaria para a Ucrânia, que é impensável isso. A Crimeia para a Rússia é a cereja do bolo. Eu acho, né, que nunca o Putin vai negociar assim abertamente a Crimeia, que não seja através da guerra. Eu acho que Putin nunca vai ceder a Crimeia assim facilmente. Nessa entrevista que Zelensky deu, ele assume que o limite, a fronteira de 91, ele pode até abrir mão. A região ali que era de 91, os limites que eram antes da queda da União Soviética, lá nos anos 90, ele até abre mão. Agora, o que foi avançado pela Rússia, o que foi conquistado pela Rússia de 22 para cá, ou seja, no início da guerra agora atual Ucrânia e Rússia, aí ele, essa faixa de terra aí ele quer de volta, Zelensky quer de volta, tá? Quer que seja restituído à Ucrânia. Só que Putin já fez um plebiscito na Rússia perguntando se o povo, o que eles acham dessa terra, se essa terra e essa faixa de terra que o Zelensky está pedindo de volta na negociação, ela é
era ucraniana ou russa, sempre foi ucraniana ou sempre foi russa. E a população mesmo, e até os não favoráveis à guerra, eles concordam que essa faixa de terra e essa região, ela sempre foi da Rússia. Então vai ser difícil, mesmo esse local aí pós-22, pós a guerra Ucrânia e Rússia, vai ser difícil eles cederem esse território aí para a Ucrânia, vai ser muito difícil. Zelensky falou que ele pode começar essas negociações, mas somente após uma reunião na Suíça. Na Suíça vai ter uma reunião com os países de interesses e eles vão negociar o que é território, o que não é, quais são os limites, quais são as verdadeiras fronteiras. Então, isso que eu estou falando aqui foi uma entrevista dada por Zelensky, uma entrevista internacional, só que antes de passar por esse aval aí de uma reunião que vai haver na Suíça, tá? Para negociar quais são os territórios que são russos e que são ucranianos. No início do vídeo eu falei que é uma notícia boa, né? Eu estava entusiasmado com a notícia boa. É bom a Ucrânia ceder e a Rússia avançar, a Rússia ganhar, vamos dizer assim, ganhar essa batalha, isso é bom? Não, mas a gente está começando a ter reuniões, está começando a ver uma negociação no sentido de paz. E aí, dependendo dessa negociação, se for bom para ambas as partes, aí sim a gente pode começar a falar no fim da guerra. Preste atenção, isso é o que a gente tem no momento, tá? Isso tudo pode mudar. O professor Rafael está falando de paz. Não, está falando de paz conforme as notícias que chegam. Isso tudo pode mudar a qualquer momento, tá? Mas aí a gente está começando, de 2 anos, né? Mais de 2 anos aí de guerra, é a primeira vez que a gente está começando, o Zelensky está começando a falar em ceder sim, em pensar, por falta de ajuda, em pensar no fim dessa guerra aí. Então é uma notícia, é o início de uma notícia boa, por isso a empolgação, e aí eles vão negociar ali quais são ali os territórios, quais são as fronteiras que eles vão negociar ali. E aí teria uma segunda via aí, uma segunda opinião aí. O que acontece? Nesse inteirinho aí, nesse tempo de 2 anos de guerra, era para haver as eleições na Ucrânia, tá? E as eleições na Ucrânia seriam agora, em 2024. E aí o Zelensky, claro que durante a guerra não tem como ter aí eleições no meio de uma guerra. Já analistas já estão começando a pensar que essa posição de opa, calma, vamos ceder, vamos repensar, além do problema lá da falta de ajuda, também pode ser um pensamento aí de reeleição de Zelensky, né? Porque assim, ele no meio da guerra, apesar que foi um presidente que não fugiu da guerra, né, encarou, porém são muitas baixas, né? A guerra ali, imagina, bombardeios russos direto ali no território ucraniano, isso afeta a população de forma muito direta e, entendeu? Isso pode também de alguma forma afetar a sua popularidade ou a sua reeleição. Então, analistas já estão falando que, bom, não é bem assim, que ele só quer ceder, não, porque estão vindo as eleições aí, e aí de repente ele está pensando no futuro das eleições, que não vai haver agora, por conta da guerra, porém, um dia vai ter que acontecer, e aí ele já está começando a pensar em ceder para poder ser o presidente que trouxe a paz, né, vamos dizer assim, nessa guerra aí. Beleza, pessoal, é isso que eu tenho para falar hoje, vídeo bem rápido falando aí da Ucrânia. A gente sabe que a Ucrânia é o nosso ponto principal de conversas. Eu também tenho vídeos aí falando sobre as eleições aqui na Venezuela. E esses 2 pontos críticos aí é que a gente está sempre debatendo no meu canal. Ok? Obrigado pela sua atenção. I have a dream, eu tenho um sonho, e a gente tem muitos sonhos, né? Sonhos de tudo isso um dia, como diria John Lennon, tudo isso um dia talvez não existir fronteiras, nem territórios, nem interesses, nem guerras. Ok, pessoal? Valeu, um abraço, até a próxima.